Olá, crianças, tudo bem? Hoje nós iremos realizar a nossa primeira aula de história, né? Nós iremos fazer o uso da nossa apostila de história, né? Esse material aqui, bem bacana, tá? Então, a prof precisa que vocês peguem o material de história e abram na página 10, tá bom? Mãos à obra. Então, aqui nós teremos a página 10 da nossa apostila de História. Então, nós vamos estudar sobre conhecimento histórico. O que vem a ser o conhecimento histórico? O que vocês podem ver nessa imagem? Um pincel de cerdas de palha, né? E aqui parece que alguém está procurando alguma coisa, né? Em meio a esta terra, a esta pedra, algo que talvez esteja enterrado, né? E aí, após nós lermos essa imagem da abertura da unidade 1, tem algumas perguntas para a gente refletir aí na nossa casa. Sobre o que eu já sei, o que vocês já sabem? Você sabe o que é um sítio arqueológico? Quem são os profissionais que trabalham nele? A quais perguntas os pesquisadores buscam responder em um sítio arqueológico? Em sua opinião, os conhecimentos obtidos por meio do trabalho realizado em um sítio arqueológico nos ajudam a compreender a nossa história? E ali continuam as imagens, né? A gente vê uma vassoura de palha, um pincel mais fino de cerdas de palha, certo? E vocês podem reparar que esses profissionais tomam um maior cuidado, né? Por quê? O que acontece? O que é um sítio arqueológico, né? Então, o sítio arqueológico é um lugar onde são encontrados vestígios do passado, da humanidade. Podem ser ossos, né? Podem ser... A prof já viu que encontraram ali em Peixoto, os garimpeiros desenterraram moedas, vasos, da época que os povos indígenas passaram por ali, né? Então, são vestígios arqueológicos, né? São vestígios, fontes históricas, né? E aí tem uma pergunta lá, quem trabalha nos sítios arqueológicos? Quem são essas pessoas que trabalham ali, escavando com maior cuidado, né? Tirando a poeira do que eles encontraram? São o quê? São pesquisadores, né? Arqueólogos, historiadores. Mas, professora, por que eles vão lá mexer nessas coisas que estão lá enterradas? Porque, como eu falei para você, às vezes são vestígios. O que são vestígios? Às vezes pode ser um colar. Ai, mas esse colar foi de quem? Quem usou esse colar? Quem morou ali naquela região? Entendeu? Então, a partir daí, eles começam a fazer uma pesquisa para a gente poder entender o que aconteceu no passado. Então, esse trabalho dos sítios arqueológicos é muito importante, porque às vezes nesses sítios arqueológicos encontram coisas enterradas que podem desvendar histórias, entendeu? Nos ajudam a compreender o passado, quem morou ali, como eles viviam, por exemplo, entendeu? Mas por que eles precisam ficar ali escavando, procurando coisas? Para eles, esses pesquisadores, esses que escrevem nossos livros de histórias, apostilas, eles precisam ter hipóteses de fatos históricos para eles passarem para a gente, porque senão não tem sentido a gente estudar história sem história, não é? Então vamos lá. Vamos para a página 12. Aqui na página 12, nós vamos fazer uma leitura em casa. Está falando a origem da palavra história. Ela vem da origem grega, né? E quem são os profissionais que trabalham com história? São os historiadores, né? Por meio de documentos, manuscritos, impressos, gravações, filmes, objetos, fotografias. Então, tudo isso faz parte da história. Por exemplo, vocês também têm uma história. Então, como é que eu vou saber a história de uma determinada pessoa?
olhando fotos, ouvindo parentes, vizinhos, como que ela era, o que que ela fazia. Isso daqui era dela, ela usava em tal ocasião. Então, isso daí os historiadores usam, tá? Por meio de pesquisas realizadas e pelos historiadores, podemos conhecer mais sobre diversos acontecimentos do passado, o que já aconteceu. Por exemplo, a gente consegue estudar a história do Brasil. Quem descobriu o Brasil? Como que o Brasil era antes? Né? A gente sabe que quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral, mas os primeiros habitantes do Brasil foram os índios. Então, são fatos históricos sobre o nosso país. Tudo tem uma história, tá? E aqui mostra os arqueólogos durante um trabalho de campo. Eles estavam o quê? Escavando, trabalhando, né? No meio do nada. Mas ali já habitaram pessoas que fazem parte das nossas histórias. Antropólogo e grupo de estudantes em uma caverna na Bulgária em 2018. Imagina, eles estavam em uma caverna. Né? Devem ter encontrado coisas lá da época da pré-história, né? Dos homens das cavernas. Deve ser um trabalho muito interessante. Essas atividades aqui, como nós não estamos em sala de aula, que pede a cooperação, né, para pesquisa, né, como se você fosse um historiador, então a prof vai adaptar como fazer essa atividade aqui, tá? Aqui nós temos uma linha do tempo. O que é uma linha do tempo? Qual é a linha do tempo da professora Laura? Vai ser de 10 de abril, de quando eu nasci, do ano eu nasci, até os dias atuais. O que eu fiz? Eu era um bebê, eu cresci, e aí eu fui estudar. Então, tem muitas coisas para falar sobre uma linha do tempo. Porém, aqui na página 14, tem essa atividade da linha do tempo dos principais acontecimentos adquiridos nas aulas de história. Do primeiro ano, quando vocês eram primeiro ano, do segundo ano, quando vocês eram segundo ano, e do terceiro ano, certo? Porém, às vezes a gente não vai lembrar. Quem lembrar, tudo bem, ok, parabéns. Vai escrever aqui o que aprendeu de história no primeiro ano, mas é muito difícil a gente lembrar. Então, a prof adaptou essa atividade. Como são acontecimentos históricos da nossa vida, eu vou lembrar uma coisa que me marcou no primeiro ano. Uma dança que eu dancei na escola. No segundo ano, o que aconteceu? Ah, uma brincadeira na educação física, eu me recordo. E no terceiro ano, nossa, a feira do JEP, eu trabalhei com isso. Então, eu vou lembrar do primeiro ano e escrever, do segundo ano e escrever, e do terceiro ano também. Tá? Vocês vão lembrar algo que vocês fizeram na escola, tá bom? E essa atividade aqui a gente não vai fazer, porque tem que realizar uma roda de conversa, certo? Vamos pular a página 15. Aqui nós temos um texto muito importante. E como a prof ensinou na aula de língua portuguesa, existem palavras que vêm grifadas, destacadas. Essa daqui está em negrito. Por quê? Porque ela está mais escura que as demais palavras. Então, prestem atenção no truque que a prof vai ensinar. Toda vez que a palavra estiver em negrito, em destaque, ela está perto de uma resposta, certo? Ela está pertinho de uma resposta. Aqui está falando sobre os sujeitos históricos. Quem são os sujeitos históricos? São pessoas que fazem parte da história. Eu, Laura, sou sujeito histórico? Sou sujeito histórico, sim. Porque eu faço parte da história também. Eu vou fazer parte da história de vocês. Vocês vão lembrar para sempre. Nossa, lembra quando teve a pandemia do coronavírus que atingiu o mundo? Quem era a nossa professora? Era a professora Laura. E vocês também fazem parte da minha história. Porque eu vou lembrar que eu tinha que filmar aulas, eu tinha que atender vocês no WhatsApp. Então eu vou lembrar de um por um. Vocês também vão fazer parte da minha história. Vocês serão sujeitos históricos, nós somos sujeitos históricos. Então, toda a trajetória que os seres humanos vêm na caminhada da sua vida, né, ela é chamada de processo histórico. Né? Toda pessoa faz parte de um processo histórico, desde quando ela nasce até ela morrer. Por quê? Porque ela constrói a história da vida dela. Entenderam? E aí nós temos aqui, ó, fotos que entraram para a história. Pessoas em uma manifestação pela criação de um parque na cidade de São Paulo em 2015.
isso daqui é um acontecimento histórico, porque as pessoas participaram. Tudo que as pessoas participam é um fator histórico. São sujeitos históricos que estão construindo história, fazendo história. Essa menina aqui é a paquistanesa Malala, em 2019. A história dela correu o mundo, né? Ela defendia igualdade, né? Acesso à educação para meninas e meninos. Ela recebeu o Prêmio Nobel da Paz, né? Então essa menina ela conseguiu chamar a atenção do mundo. Ela é paquistanesa, ela mora lá numa região de guerra, onde não existe educação para meninos e meninas, e eles vivem em condições muitas vezes de abuso, de sofrimento. Então, ela conseguiu chamar atenção para o mundo com a história dela. Então, ela construiu história, porque ela tentou, ela conseguiu mudar a sociedade lá onde ela vive. Então, ela fez história, né? A Malala fez história, por quê? Porque ela conseguiu ganhar um prêmio, imagine, mundial, tá? Então ela também é um sujeito histórico, porque ela faz parte da história do país dela, ajudando pessoas. Aí aqui, na página 17, nós temos uma pergunta. O que são sujeitos históricos? Nós iremos encontrar aqui, na página 16 a resposta. Só que a prof separou aqui. O que são sujeitos históricos? O que são sujeitos históricos? Está lá na página 17. Aí a prof já grifou aqui, ó. Prestem bem atenção. Sujeitos históricos são todas as pessoas que, em grupo ou individualmente, por meio de suas ações, transformam a realidade. Isso pode acontecer todo dia também, tá? Então, vocês vão copiar aqui a resposta, ó. Sujeitos históricos são todas as pessoas que, em grupo ou individualmente, ou seja, ou sozinho, por meio das suas ações, o que eles fazem, transformam a realidade, tá? Vamos continuar lá, prestem bem atenção. Essa pergunta é resposta pessoal, mas a professora vai dar um exemplo. No lugar onde você vive, há alguma pessoa ou grupo que se destaca na comunidade por buscar melhorar a vida das pessoas? Sempre nós conhecemos alguém que tenta mudar a vida das pessoas. No nosso bairro deve ter algum vizinho ou alguém da igreja que mexe com bazar, ou que reparte cestas básicas, né? Ou alguém da nossa família mesmo que mexe com alguma atividade social que ajude as pessoas. Eu vou citar um exemplo bem perto da gente lá na escola. Todos vocês conhecem a professora Maurici, certo? A professora Maurici, a heroína de verde, ela tem um projeto na área das árvores. Então, é um projeto social, né? Que envolve a construção da história da escola, desde que era Belo Ramo e até agora que virou Leni Terezinha Benedetti. Por quê? Porque a professora Maurici já tem quase 15 anos que trabalha naquela escola. E desde então ela era professora e ela veio na sua caminhada e hoje ela ajuda a mudar a vida de muitas crianças, porque ela ensina as crianças a amar a natureza, amar as árvores, ela ensina a importância das árvores na vida dessas crianças. Então, essa professora Maurici, ela é uma pessoa que se destaca na nossa comunidade, porque ela tem esse projeto que ajuda a melhorar a vida das pessoas de arborização e ajuda a cuidar do meio ambiente. E você? Você conhece alguém na sua igreja, na sua rua, o seu presidente de bairro, alguém que ajuda a melhorar a vida das pessoas, a construir história? Se você conhece, escreva aqui. E se você não conhece ninguém, escreva a história da professora Maurici. Todos vocês conhecem ela. Aqui na página 18, nós temos a ação. Olha aqui. Você aprendeu que todos nós somos sujeitos históricos, pois diariamente praticamos ações que interferem na sociedade, seja em nosso meio familiar ou em nossa comunidade. Vamos refletir sobre a imagem a seguir. Vamos observar. Vamos olhar a imagem. Que imagem é essa?
É uma placa que tem cabides, né? E o que ela está falando? Se está precisando, pegue. Se está sobrando, doe. Então, é um cabide. Se você está precisando de roupa, você pode pegar. E se você está com roupa sobrando, pode deixar lá. Aí aqui fala, ó, roupas disponíveis em uma rua do bairro da Moca, em São Paulo, 2015. Aí vem escrito embaixo. Em 2015, os moradores do bairro da Moca, na cidade de São Paulo, disponibilizaram algumas roupas penduradas em cabides e em ruas públicas, vias públicas, ruas públicas. Próximo às roupas, havia uma placa com a informação: se está precisando, pegue. Se está sobrando, doe. Aí vem uma pergunta: que tipo de ação podemos identificar por meio dos dizeres da placa dos cabides? O que está acontecendo ali? É uma ação boa? Estão doando? Como que é? Isso vai mudar a sociedade? Vai ajudar alguém? Então, vocês podem responder. Em sua opinião, os doadores e as pessoas que recebem as doações são exemplos de sujeitos históricos? Por quê? Essas pessoas que estão doando são sujeitos históricos e as que recebem também são sujeitos históricos? Por quê? Quem são os sujeitos históricos? Não fala que sujeito histórico eles ajudam o quê? Mudar a realidade da sociedade? Então, se eu estou ajudando, doando, eu estou ajudando a melhorar, a mudar a sociedade? Então, vocês vão responder isso. Por quê? Tá? Aqui nós temos o estudo sobre as fontes históricas. O que são fontes históricas? Fontes históricas são fontes, todo material produzido pelos seres humanos. Então, elas podem ser fontes históricas, elas podem ser classificadas em materiais ou imateriais. Materiais é aquilo que eu posso pegar, palpar. Se eu achar uma roupa, é uma fonte histórica. Vamos supor que eu achei uma roupa da princesa que viveu no século passado. É uma fonte material, porque eu achei uma roupa, tá? Agora, as fontes imateriais, elas são aquelas coisas que nós não podemos o quê? Palpar, né? Então, nós teremos algumas questões sobre isso daqui, tá? Então, aí em casa, nós iremos realizar a leitura, ok? E aí eu vou pular lá para a atividade para poder ajudar vocês. Mas antes a prof vai falar dessas fontes, né? Aqui nós temos uma fonte material, ó. É uma máscara dos povos nativos do Peru. Olha que interessante. Então, essa fonte é uma fonte material, tá? É um material isso, essa máscara é material. Aqui, ó, eu tenho o quê? O carnaval, né? É uma fonte imaterial. Por quê? Porque ela é uma tradição, é uma fonte, é uma festa, certo? Então, é imaterial. Aqui, nós temos também uma revista, que é uma fonte escrita, onde nós também podemos pesquisar na história, né? Eram sobre ciclista. Olha só, era preto e branco ainda, então uma coisa antiga. Então, nós conhecemos histórias, valores, costumes do nosso passado. E aqui nós temos o quê? Uma pessoa sendo o quê? Entrevistada, né? É uma fonte oral, porque essa pessoa estava falando, certo? E aqui nós temos uma imagem de um quadro, né? Que é uma fonte o quê? Uma fonte visual, que eu posso ver, certo? De algo que aconteceu no passado. Então, nós vamos agora saber o que são fontes históricas. Fiquem comigo para vocês conseguirem responder facinho, facinho. O que são fontes históricas? Está lá no nosso livro também. A prof grifou aqui para vocês, ó. Fontes históricas é tudo que foi produzido pelos seres humanos em diversos períodos da história e que são recursos utilizados pelos historiadores e outros profissionais para a compreensão do passado. Então, isso daqui é uma fonte histórica, certo? Lá onde tem o subtítulo de fontes históricas, vocês vão fazer a leitura. Quem quiser também pode fazer a leitura aqui do slide da prof. Por que as fontes históricas são importantes para os historiadores? Se eu sou uma pesquisadora, uma historiadora,
e eu não tenho fonte, como é que eu vou trabalhar? Entendeu? Como é que eu vou trabalhar? Então vamos ver por que as fontes históricas elas são importantes. Elas também estão no texto, mas a prof recortou aqui para vocês para ficar mais fácil de compreender, né? Por que as fontes históricas são importantes para os historiadores? Olha, eu fiz a pergunta aqui. Por quê? Porque elas são importantes porque a compreensão do passado é feita através delas. Eu vou entender o passado com as fontes históricas, certo? Vocês já viram as espécies de dinossauros que são desenterradas nos sítios arqueológicos? E daí os pesquisadores vão montando aqueles dinossauros e eles ficam aquele morro de ossos perfeitos e montados. E ali eles entendem como que aquela espécie acabou, aonde ela foi encontrada pela última vez. Então aí eles vêm nos nossos livros de ciências. Mas por quê? Porque os historiadores, os pesquisadores, os biólogos, antropólogos, eles foram estudar. Então eles tiveram fontes para nos passar hoje. Como é que a gente sabe que os índios habitaram o Brasil? Porque foram feitas pesquisas, existem vestígios, fatos históricos. Então, tudo na nossa vida é história. Nós somos seres históricos. Vocês acham que a história já foi construída assim? Os nossos livros de história trazem que nós evoluímos. Olha o nosso cérebro como era, né? A prof, particularmente, eu acredito na criação. Que Deus criou o homem e criou a mulher. Porém, os nossos livros e os pesquisadores, eles acreditam que o homem evoluiu do macaco. Mas acontece assim, eu tenho que estudar a evolução a partir do macaco, e se eu acredito que Deus criou o homem e a mulher, eu continuo na minha linha de acreditar nisso. Porém, nós não podemos deixar os fatos históricos de lado, o que os nossos livros trazem. Mas a gente tem a liberdade de acreditar naquilo que a nossa família conversa, o que a nossa família nos fala sobre isso, né? Mas aqui nós estamos estudando a linha histórica da humanidade, tá? Mas assim, dizem que a evolução foi do macaco, né? E aí o crânio do homem era desse jeito, ele foi evoluindo. Aqui é o homem da caverna, né? Aquele homem paleolítico, aquele homem que descobriu a escrita. Aqui já é um homem o quê? Que descobriu o ferro. Aqui ele já criou a lança, o arco, a flecha, né? Então ele evoluiu, o homem evoluiu. Aqui mostra também ó, a evolução do homem a partir do macaco. Isso daqui é um fato histórico, tá? Então, vocês podem perceber que o macaco anda agachado, daí ele foi erguendo a coluna vertebral, a idade da pedra, certo? Aqui, ó, ele já descobriu o ferro. Aqui ele já criou o quê? As ferramentas. Aqui o homem estava mais inteligente. Aqui já é o homem moderno, o homem de hoje em dia, o homem que usa o celular, o homem que usa o computador, o homem que viaja de avião, um homem que tem um carro, né? E aqui a evolução da mulher também. Aí, ó, vocês podem ver que a mulher, né, foi na época da pedra. Dali a pouco ela já descobriu o ferro, conseguiu produzir uma lança e a mulher evoluiu. Hoje, ó, ela está na era digital, fazendo uma selfie. Então é muito importante que nós compreendemos a história da evolução da humanidade, né? E aqui somos nós. Nós crescemos e nós temos uma linha do tempo. Olha a nossa linha do tempo. Nós éramos bebê, fomos crescendo até nos tornarmos idosos. Mas até a gente chegar aqui e ficar idoso, tanto eu quanto vocês, a gente já produziu muita história. Porque pensa comigo, quando a gente está adolescente, a gente já fica jovem, rapaz. Aqui, ó, nessa fase, a gente já vai casar, já vai ter filho, né? Então a gente está produzindo história sempre, né? Então, até chegar idoso, todo mundo já produziu muita história, todo mundo já fez muita coisa. Então, a linha do tempo da nossa vida é de quando nós nascermos até a gente ficar idoso, produzindo história. Todo mundo tem história para contar, não é verdade?
Então, essa daqui é a linha do tempo do Antônio, um menino que desenhou. A prof conseguiu na internet. Olha que interessante. Ele colocou quando ele nasceu, quando ele era criança, aqui ele é adolescente, aqui ele começou a namorar. Ó, aqui ele desenhou a mão com a aliança, ou seja, o Antônio se casou. E aqui, ó, ele com certeza teve um bebê com a esposa dele. E aqui ele estava idoso. Muito interessante, né? Então, depois também nós iremos fazer a nossa linha do tempo, tá bom? Então, a prof queria ensinar isso para vocês hoje, sobre nós, seres, todos produzimos histórias. Nós somos seres sociais e produzimos história, tá? Todos nós temos uma história para contar. E a nossa última atividade é uma brincadeira bem legal, é um caça-palavras, tá? Encontre os tipos de fontes históricas no caça-palavras a seguir. Então, neste caça-palavras aqui, eu vou encontrar essas palavras e eu vou prestar bem atenção. São fontes orais, visuais, materiais, audiovisual, escrita e material. Então, essas palavras aqui estarão aqui no caça-palavras, tá bom? E por hoje, a nossa aula fica por aqui, tá bom? Qualquer dúvida, podem estar procurando a prof no WhatsApp. Um grande abraço para vocês.